Lucas capítulo 7, do verso 36 até o final do capítulo, verso 50. A palavra de Deus diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, querendo ouvir a tua voz, Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir homens com doutrinas e filosofias do mundo, mas sim a palavra que procede do Senhor, que nos foi revelada pelo Espírito Santo para a transformação da vida daquele que ouve, e mais ainda daquele que pratica a palavra que ouve. E esses somos nós, Pai. Queremos praticar aquilo que ouvimos, queremos receber da tua palavra, sermos transformados pela ministração dela. Por isso abrimos o nosso coração para receber essa noite tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Meu Pai, que a tua unção esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade, porque sem a unção nada tenho a oferecer aos meus irmãos. Mas uma vez que a tua palavra seja ministrada com poder, barreiras sejam quebradas, Senhor. Distrações sejam quebradas, para que todos possamos dar ouvidos à tua voz. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, essa história que muitos conhecem na Bíblia Sagrada, eu vejo aqui esse episódio como uma história de salvação. Porque essa mulher que entrou, que invadiu, a casa do Simão fariseu, ela, no final dessa história, foi salva por Jesus. Então é uma história, uma narrativa de salvação, mas sob uma ótica muito diferente do que as pessoas no mundo imaginam quando escutam falar de salvação. O próprio Simão, fariseu, religioso, estudioso da Bíblia, isso caracterizava um fariseu obediente aos mandamentos e rígido nos costumes daquele povo. Ele não entendeu nada do que Jesus fez aqui, porque a sua visão de salvação é diferente da visão de Jesus a respeito de salvação. Então, olhar para essa história tem muito a nos ensinar com respeito a essa palavra que nós tanto falamos na igreja, salvação. E isso vai nos ensinar através do que o próprio Senhor Jesus fez na casa desse homem. Veja, o versículo 36 diz que Jesus foi convidado, presta atenção, convidou
um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Primeira observação aqui é que Jesus foi convidado por Simão. Mais tarde a Bíblia vai dizer o nome desse fariseu. Por enquanto, ela só disse aqui que ele é um fariseu, que era uma divisão do judaísmo, que caracterizava esses homens por serem pessoas rigorosas, leitores da Bíblia, praticantes da palavra no maneira deles entenderem a palavra, rigoroso demais, que julgava as pessoas, que observava os erros de todo mundo, mas não observava os próprios erros. Foram aos fariseus que Jesus deu as palavras mais duras que saíram de sua boca quando você lê o Novo Testamento. Foi a esses homens fariseus que Jesus criticou severamente, com palavras duras sobre a vida deles. Mas quando um fariseu o convidou, Jesus aceita o convite, porque Jesus ele está com todos que o convidam, irmãos. Qualquer pessoa que convidar Jesus vai receber a sua companhia. Ele vai entrar nessa casa. Ele só não faz uma coisa: entrar no lugar onde ele não foi convidado. Invadir uma casa sem ter sido antes convidado. Isso Jesus não faz. Era um fariseu, Jesus sabia muito bem da fama dos fariseus, ele mesmo era um crítico dos fariseus, mas ao ser convidado, a sua reação foi aceitar o convite e sentar na mesa daquele homem. Isso já começa a me ensinar que eu posso convidar Jesus para estar na minha mesa, que eu posso convidar Jesus para entrar na minha casa. Se eu não o fizer, ele não vai invadir, mas se eu o fizer, ele aceitará esse convite e ele estará comigo. Então a Bíblia diz que Jesus tomou lugar à mesa. E aí o versículo 37 parece uma coisa muito escandalosa e surpreendente, porque diz que eis que uma mulher da cidade, vírgula, qual é a qualificação dela? Pecadora, vírgula. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e ela invadiu a festa. Ela sim invadiu o lugar. Ela não foi convidada, ela jamais seria convidada por um fariseu. Fariseu quer distância de gente que ele considera pecador, né? Fariseu tem nojo de pecador, ele não quer aproximar para não se sujar, ele não chega perto de um pecador, mas a mulher invadiu a sua casa. Sem que ninguém a convidasse, ela entra na casa daquele homem e diz a Bíblia que ela tinha uma fama na cidade, a fama de ser pecadora. Não é explícito aqui o seu pecado, mas se pode imaginar que fosse uma mulher prostituta, uma mulher que tivesse vários homens, uma mulher que não tivesse uma conduta aceitável naquela sociedade. Então, a sua fama de pecadora era conhecida, e a Bíblia coloca isso aqui entre vírgulas, mostrando a qualificação dessa mulher. Mas ela entra no lugar onde está Jesus, na casa daquele homem, e ela traz um vaso cheio de um perfume muito caro, muito valioso. Ela entra dessa maneira. E o verso 38 diz que, estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Veja o escândalo daquele momento. Pensa você agora como fariseu. Dei uma festa para Jesus, dei um jantar, preparei tudo bonitinho, né? Talheres, copos, tudo bonitinho, mesa posta, aquela etiqueta toda de um bom fariseu, e de repente entra uma mulher destrambelhada, né? Pecadora, conhecida na cidade, faz essa cena terrível, deplorável. Ela vai por trás de Jesus, agarra os pés dele, começa a chorar, começa a derramar aquele perfume, chora copiosamente, começa ali naquela coisa, uma cena que o fariseu devia estar assustado com aquilo ali. Caramba, estragou o meu jantar, não é? Botou um empecilho ali naquela reunião que tinha tudo para ser tão agradável. Entrou alguém completamente inconveniente para estragar aquele ambiente. E ela começa a ungir os pés de Jesus, passar o perfume, beijar, enxugar com os cabelos. Quer dizer, uma cena impensável, não é? Impensável.
é o que ela faz naquele momento. E ao ver isso, o versículo 39 diz assim: o fariseu que o convidara disse com quem? Consigo mesmo. Ele não falou em voz alta, ele pensou com ele mesmo. Ele olhou aquela cena, além de achar aquilo deplorável, de completo mau gosto, contra a etiqueta, contra a educação, contra tudo, ele diz para ele mesmo: se este, falando de Jesus, fosse mesmo um profeta, ele bem saberia qual é e quem é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Toda a cidade sabe da fama dessa mulher. E esse homem que está aqui, que eu achava que era um profeta, por isso convidei para minha casa, ele não consegue perceber quem é. A cidade toda sabe quem é ela, o tipo de gente que ela é. Se ele realmente fosse um profeta, ele teria uma revelação, ainda que ele não fosse da cidade. Deus iria revelar a ele que essa mulher não presta. Essa mulher é uma desqualificada, que ela não devia estar nesse ambiente junto com a gente, que ela não poderia tocar nele, porque o fariseu achava que qualquer coisa que ele tocasse o contaminava, porque não entendia o princípio da lei que estabelecia isso. Então ele atribuía isso a tudo, e não às coisas que a lei se restringia. Então ele olha para essa cena e começa a pensar mal de Jesus. Naquele momento, além de estar chocado com a mulher, ele começa a ficar chocado com Jesus. Ele se choca com Cristo. Ele diz: ele não é o profeta que eu pensava, porque se fosse, ele não permitiria que uma mulher desse tipo sequer tocasse nesse homem. Veja, uma coisa que mostra esse texto também é que Jesus sabe direitinho quem é quem, irmãos. Jesus sabe direitinho o que anda dentro do nosso coração. Primeiro, quando você olha para a atitude da mulher, veja, a mulher, ela entrou na casa, ela invadiu o lugar, foi por trás de Jesus, dá a ideia de que pegou ele meio que de surpresa, né? E começa ali aquela coisa, aquele ritual de lavar, de secar, de chorar, mas a Bíblia diz que ela não fala uma palavra. Ela não disse absolutamente nada. Ela simplesmente fez alguma coisa. Veja, as palavras nem sempre conseguem traduzir o que realmente nós estamos sentindo. A ação daquela mulher foi percebida por Jesus na sua essência, naquilo que realmente ela significava. Embora ela não tenha dito absolutamente nada, ela só chorava, lavava, secava, chorava, ungia, mais nada. Ela não disse oi, não disse bom dia, não disse me perdoa, não disse eu sou pecador, não disse nada. Ela simplesmente agiu. E uma ação fala muito mais do que 1000 palavras, irmãos. E Jesus, ele conhece quem nós somos, muito além das palavras que saem da nossa boca. Ele observa também as nossas atitudes. E veja, o texto diz que o fariseu chocado, né, duvidando de Jesus, porque Jesus permitiu aquilo, também foi percebido por Jesus, embora ele não tenha dito nada. A Bíblia diz que Simão, fariseu, disse alguma coisa? Não. Ela diz que ele disse consigo mesmo. É uma forma da gente dizer que ele começou a pensar naquilo. Ele olhou e julgou e pensou, trouxe uma impressão para o seu coração, mas também não disse ele uma palavra. A mulher não disse nada, o fariseu não disse nada, mas Jesus percebeu tudo. Jesus percebeu o que estava no coração da mulher e Jesus percebeu o que estava no coração do fariseu. Irmãos, isso mostra para a gente que nada passa despercebido a Jesus. Nada passa despercebido aos olhos do Mestre. Ele sabe aquilo que eu não digo, ele sabe aquilo que eu penso. E ele conhece também quando eu digo alguma coisa e aquilo não se traduz realmente no que a minha vida realiza a respeito daquilo que eu digo. Então ninguém consegue enganar Jesus, nada passa despercebido aos seus olhos. E veja, quando Jesus mostra isso no verso 40, diz assim a Bíblia: dirigiu-se Jesus a quem? Ao fariseu. E a mulher está lá, fazendo a mesma coisa.
Ela não disse nada, o fariseu não disse nada, mas Jesus começa a falar agora, exatamente com o fariseu, e diz assim: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre, ainda chamando Jesus de mestre, mas lá no seu coração não o considerava mais nada. Percebe isso? Como é que a gente consegue ser falso? Percebe? Como é que a gente consegue ser falso? Estou pensando mal de Jesus, mas estou chamando ele de mestre, estou mantendo o protocolo, mas na verdade já no meu coração o desqualifiquei completamente como mestre, como profeta, como tudo. Mas ele diz: fala, mestre, pode falar. E Jesus vai começar a contar a ele uma história, uma parábola, para que ele consiga perceber o que Jesus quer ensinar, e isso é importante para todos nós que queremos entender a respeito de salvação. Na sua parábola ele diz assim no verso 41, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Veja, uma disparidade entre as dívidas da ordem de 10 vezes, né? O outro devia 10 vezes mais do que o inicial. Um devia 50, outro devia 500. Mas havia algo aqui que igualava estas duas dívidas. Verso 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Veja que história simples que Jesus conta. Primeiro ele diz que todos tinham uma dívida. Um de 50, outro de 500. Dívidas de tamanhos diferentes. Concorda? Nós somos assim, a gente tem erros. Talvez eu tenha um erro mais grave do que o seu, talvez você tenha uma área, um erro mais grave do que o meu, e a gente tem erros que não são equilibrados. Mas uma coisa nos iguala a todos. Todos não temos com que pagar. Seja pequena a dívida, seja grande a dívida, não temos com que pagar. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então isso coloca todo mundo no mesmo barco, coloca todos nós como farinhas do mesmo saco, como se diz popularmente. Pessoas que não têm com que pagar, têm uma dívida, não importa se é grande ou pequena, mas nos igualamos na mesma condição, não temos condições para pagar essa dívida. E essa foi a história que Jesus contou a Simão, um fariseu, um estudioso da Bíblia, da palavra de Deus, e ele diz, olha, nenhum de dois tinha como pagar. E aí ele simplesmente faz uma pergunta relativa a essa história. Qual deles, portanto, o amará mais? Quem é que vai ficar mais grato a esse credor que resolveu perdoar? Quem vai demonstrar maior carinho e afeição por este que o perdoou? Simão, ele podia ser fariseu, ele podia ser todo errado na sua forma de religião, de religiosidade, mas burro ele não era. Então, ele imediatamente concluiu o que é óbvio, né? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Que história simples, pequena, rápida, objetiva. Você acertou, você está certo, você foi correto no seu pensamento, não há como pagar. Então, se ambos foram perdoados, quem devia mais se sente mais aliviado, e por se sentir mais aliviado, certamente vai acabar sendo mais grato, amando mais aquele que o perdoou, considerando mais aquele que agiu dessa forma para com ele. Então, a resposta de Simão foi bem clara e também objetiva. Quem foi mais perdoado vai amar mais. Contou Jesus essa história. E aí, ele não está imaginando, Simão, que Jesus leu seus pensamentos. Ele pensou para ele mesmo. Ele continuava indignado com a presença daquela mulher ali, escandalosamente lavando os pés de Jesus, e quando ele conta essa parábola, a mulher está lá fazendo a mesma coisa. E fariseu cada vez mais indignado com aquilo que estava acontecendo, mas Jesus simplesmente fez a pergunta, ele acertou a resposta.
Mas isso é uma evidência que nem sempre acertar a resposta garante que a gente aprendeu, irmãos. Às vezes a gente estuda para passar de ano, mas isso não garante que a gente aprendeu a lição. A gente conseguiu uma resposta, mas não garante que a gente entronizou aquele ensinamento. Não garante que nós realmente aprendemos alguma coisa. E aí Jesus, a partir do versículo 44, vai fazer ali um cruzamento com Simão, que vai expor tudo aquilo que está acontecendo e ele não está percebendo, mesmo com toda a sua religiosidade. Jesus vai confrontar Simão com a verdade que ele mesmo acabara de acertar. A tua resposta foi certa, mas você não entendeu a lição. E aí ele começa a falar aquilo que Simão estava tão escandalizado pensando, mas não teve coragem de falar com Jesus. No versículo 44, diz a Bíblia que Jesus faz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão, ele olhou para a mulher e falou com Simão: olha só, você está vendo essa mulher? Você está vendo essa mulher, não está? Como ele não estava vendo? Aquela mulher estava no pescoço dele, entalada, aquilo que ela estava fazendo ali no seu jantar. Quem deixou essa mulher entrar na minha casa? Ele, claro que ele estava vendo. Mas Jesus olha para ele e diz: você está vendo essa mulher aí? Preste atenção no que essa mulher está fazendo. Aprende alguma coisa, Simão, religioso. Olha só, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para os pés. E aí Jesus começa a falar de um monte de etiquetas sociais da época que não foram seguidas à risca por Simão também. Porque ele se acha o cara, ele é o religioso, ele é o conhecedor, ele é o rigoroso. Então ele acha que ele pode dispensar, já o fato de ter convidado Jesus para jantar já é muita coisa. Cumprir a etiqueta não era necessário. Mas naquele tempo as pessoas andavam de sandália, andavam no chão de terra, e era comum quando entrasse na casa de alguém como convidado, que houvesse ali uma água para que os pés fossem lavados, para que a pessoa pudesse tirar a sua sandália, sair com os pés limpos, para jantar, para participar da refeição. E essa etiqueta simplesmente foi ignorada por Simão. E Jesus está dizendo isso a ele: olha, eu entrei e você não me deu água para os pés. Agora essa mulher aí regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Veja a diferença de comportamento entre você e ela. Você não cumpriu uma etiqueta básica e ela está fazendo muito mais do que isso. Ela está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando os meus pés com seus cabelos. Veja, quando eu entrei, você não me deu ósculo, você não me beijou, que era também um costume da época, o ósculo também entre homens. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Veja, você nem no rosto me beijou, mas essa mulher está beijando meus pés. Ele começa a dizer para Simão que essa mulher tem algo a mais do que Simão. Embora na mente dele ela tenha tudo a menos, né? Embora na mente dele ela seja uma completa desqualificada e ele se ache um cara super legal, Jesus está dizendo que aos olhos de Deus as coisas são um pouco ao contrário do que aparecem aos olhos humanos. Ele está simplesmente dizendo que essa mulher está sendo melhor do que Simão. Porque ele não deu água e ela lavou. Ele não beijou e ela está beijando os seus pés. E ele continua: você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Falando também de um outro costume. Ele diz: ela está aqui ungindo os meus pés. Você não fez o que deveria fazer, mas ela está fazendo muito mais do que você. Isso deve ter sido um grande choque, não é? Porque quanto mais orgulhosa é a pessoa da sua religiosidade, maior é o choque que ela tem ao perceber como Jesus olha as coisas. Jesus não olha para a religiosidade aparente que nós apresentamos para os outros. Jesus não se impressiona com a nossa pseudo-espiritualidade que fazemos para ser vistos pelas pessoas, aplaudidos pelas pessoas. Jesus falou isso dos fariseus. Ele disse: vocês fariseus gostam de orar em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Vocês já receberam a sua recompensa, porque vocês queriam aparecer, vocês já apareceram, mas isso não impressiona o coração de Jesus. E ele está dizendo para esse homem fariseu que aquela mulher é melhor do que ele. Veja, isso deve ter sido um choque muito grande na vida desse homem, não é?
E aí ele vai fazer algo mais surpreendente ainda. Versículo 47, ele diz assim: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque Simão tinha tanta dificuldade em amar a Deus? Porque ele se achava bom, porque ele se achava melhor do que os outros. Então, essa mulher sabia quem ela era, sabia do seu estado, por isso ela muito amou Jesus. E aí, irmãos, é que a gente vê que a religiosidade não significa amor a Deus. A gente percebe que prática religiosa não se traduz necessariamente em amor por Jesus. Porque religioso, não havia quem fosse mais religioso naquela cidade do que um fariseu. Era o top da religião. Mas aquilo trazia para ele um veneno de se achar melhor do que os outros. Então ele não tinha do que ser perdoado. Ele achava que a sua vida era digna. E aí ele contraria o que diz a palavra de Deus, de que todos pecaram. A palavra de Deus diz: não há um justo sequer sobre a terra. Então, quanto mais eu acho que eu sou justo, mais eu ofendo a Deus com o meu pensamento. Quanto mais eu acho que eu sou aquilo que Deus sabe que eu não sou, mais eu me torno ofensivo a Deus e o meu pecado se torna pior. Que é o orgulho, que é a vaidade, que é achar que não dependo de Deus, que é achar que a minha religião já me resolve. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina religião, a Bíblia ensina perdão e graça. A Bíblia ensina a morte de Cristo em troca, em lugar dos meus pecados. Mas se eu não reconheço pecados, então Jesus morreu em vão. Se eu não reconheço que era pecador, que errava, se eu achava que só pecador eram aquelas mulheres prostitutas que flagrantemente são pecadoras, que a sociedade pode identificar com facilidade, mas eu não acho o pecado dentro de mim, porque ele está escondido, inclusive a mim mesmo. Assim era o pensamento do fariseu. Então Jesus vai terminar dizendo a ele: olha, sabe o que acontece? Essa mulher está tendo os pecados perdoados, porque ela muito amou. Agora, quem foi pouco perdoado, pouco ama Simão. E Simão, como fariseu, não consegue entender isso. Hoje em dia, queridos, as pessoas não conseguem entender a salvação. Ainda há muita gente achando que merece a salvação. Ainda há muita gente achando que conquista a salvação. Salvação é um dom de Deus, dom é presente, é graça. Salvação é algo que Deus nos dá e não conquisto. O que eu preciso fazer é reconhecer que eu preciso de Jesus. E o que essa mulher fez sem dizer uma palavra foi reconhecer o seu estado de pecadora e saber que para ela não tinha nenhuma esperança, a não ser que ela se atirasse aos pés de Jesus e confessasse, não com palavras, mas com atitudes, a sua miséria, a sua condição miserável de pessoa. E é isso que ela fez ali, sem dizer uma palavra. Ela simplesmente se atira aos pés de Jesus e ele consegue ver nela o arrependimento verdadeiro, que é a única coisa necessária para a salvação. Por isso ela teve os pecados perdoados e não pediu perdão. Olha o detalhe aí. Ela não disse uma palavra, mas as suas ações falaram muito mais alto do que as suas palavras. Às vezes nós pedimos perdão, mas não estamos falando sinceramente, porque logo depois estamos fazendo de novo a mesma coisa. Mas essa mulher não disse nada, nenhum pedido de perdão ela fez, mas ela foi perdoada, porque as suas ações mostraram de fato o que estava dentro do seu coração. Veja como é a salvação em Cristo, irmãos. Veja como isso é completamente diferente do que ensinam as religiões no mundo, em que você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, para que Deus se torne favorável a você. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O que Ele requer de você é que você creia em Jesus, que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, que você admita que você não presta, que você admita que você precisa dele para te salvar, porque com as tuas obras, com o teu bom comportamento, com a tua religiosidade, isso não será o bastante, porque você sempre se achará digno, sempre se achará merecedor de alguma coisa. E a verdade é que nenhum de nós merece coisa alguma, a não ser a morte. Porque o pecado tem um salário, e o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. De graça, dom, presente, entregue, vida eterna. E aquela mulher ganhou o que ela não pediu naquele dia. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Veja, versículo 48 diz então, que agora Jesus fala pela primeira vez com a mulher, e ela continua calada, sem dizer coisa alguma. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Simples assim. Não precisou fazer uma oração pela mulher, não precisou impor as mãos, não precisou dizer umas palavras bonitas. Ele simplesmente virou-se para ela e disse, os seus pecados estão perdoados. Irmão, se isso não acontecer com a gente, não há como ter salvação. Não é por bom comportamento que você é salvo. Não é por serviços prestados que você é salvo. Bom comportamento aquele fariseu tinha, serviços prestados aquele fariseu tinha, mas faltava ali amor por Jesus. Faltava reconhecer que ele precisava de Jesus. Muito pelo contrário, ele se colocava na posição de julgar Jesus. Quando viu Jesus fazendo isso, deixando a mulher fazer o que fez, ele já desqualificou Jesus. Porque ele se acha na posição de juiz. Ele acha que ele é tão santo que ele consegue julgar todo mundo. E ele não consegue enxergar os próprios erros e pecados. Por isso ele não consegue amar. E a mesma maneira que a Bíblia diz que nós somos salvos pelo amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, como já citei o versículo para você, há também uma correspondência nossa em amor para com Cristo. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, isso significa que essa pessoa está reconhecendo que ela é pecadora, está reconhecendo que ela precisa de Jesus, que não há outra maneira, por esforço próprio, dela ser salva, e ela então manifesta amor a Jesus, porque ela reconhece os seus muitos pecados. Ela não vê pecados apenas na mulher, mas ela reconhece em si, talvez pecados até piores do que aquela mulher. A diferença é que os dela são famosos e conhecidos, enquanto os da pessoa são escondidos, são interiores. Mas ela reconhece isso, então ela entrega a sua vida para Jesus. E Jesus simplesmente disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que aconteceu? Versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que ousa fazer algo assim? E quem estava na mesa foram também convidados pelo fariseu. Certamente colegas fariseus, porque fariseu não anda com outro tipo a não ser gente do tipo dele. Fariseu não se mistura. Então na mesa estavam ali muitos fariseus e todos ficaram ali impressionados. Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus ignora qualquer crítica, qualquer julgamento humano, e ele simplesmente no verso 50 diz à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe o que isso significa, irmãos? A essência da salvação em Cristo. A Bíblia diz em Efésios que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Não é por obras para que ninguém se glorie, está escrito lá. Porque a gente tem a tendência de se gloriar. Se eu fosse salvo por algo que eu fiz, eu diria, este aqui é o meu troféu, eu conquistei a salvação. E mostrava para todo mundo, olha só o que eu fiz, olha como eu sou bom, olha como eu mereço.
Mas a Bíblia sabe da natureza humana e por isso Deus providenciou um meio para a salvação que não depende das nossas obras, porque isso geraria em nós a vaidade e o reconhecimento, o desejo do reconhecimento. Por isso a salvação é pela fé. Mas como é que você enxerga a fé? Como é que você pode ver a fé de alguém? Eu sei que Jesus viu naquela mulher fé. E como é que fé se torna visível? Fé se torna visível quando ela é exibida através de ações. Não que as obras salvem, mas as ações são coerentes com a fé que eu tenho. O que aquela mulher fez foi mostrar para todo mundo o quanto ela acreditava em Jesus. Pense comigo, o que levou aquela mulher a tomar aquela atitude tão inusitada, de invadir um jantar privado de fariseus para fazer aquele escândalo naquele lugar? Só a crença, a consciência, a minha única esperança é Jesus. Não há ninguém que possa me livrar desses meus muitos pecados. Não há ninguém que possa me livrar dessa má fama que eu tenho na cidade inteira. Mas em Jesus eu posso ter uma solução. E ela não diz nada, simplesmente chora, chora e chora aos pés de Jesus. Essa foi a atitude de fé. Agora olha para o fariseu. O fariseu teve alguma atitude de fé? Nem atitude de etiqueta social ele teve. Nem consideração e respeito ele teve, porque era religioso. Mas a fé é vista por Deus de uma maneira muito diferente, irmãos. Mas a única coisa que salva é a fé. Ninguém vai se gloriar de ter sido salvo porque teve bom comportamento, mas sim porque creu em Deus e porque muito o amou, porque reconhece que muito foi perdoado. Se você amar assim a Deus, reconhecendo que Ele perdoa muito em você, se te salvar, aí sim você será salvo por confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Como diz a Bíblia, com o coração se crê, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu confesso Jesus. Você vai dizer, mas a mulher não disse nada. Precisava dizer alguma coisa? Precisava ela dizer alguma coisa além de tudo que ela fez? Se eu perguntar aqui essa noite, quem quer receber Jesus? E você disser assim, eu creio no meu coração, mas não quero dizer isso com a minha boca? O que você estará fazendo? Você estará simplesmente se omitindo de confessar Jesus. Mas se você não quiser falar nada, não tem problema, pode vir rastejando até aqui à frente, chorando, confessando os teus pecados. Aí tudo bem, você não precisa falar nada, porque você fez o que a mulher fez. Você reconheceu a tua culpa, reconheceu o teu pecado e reconheceu que você precisa de Jesus para acabar com a má fama, para acabar com a vida de pecado que você tem levado. Essa é a chance que Deus nos dá agora. Vamos orar. Curve a sua cabeça junto comigo. Pai querido, é noite de verdade, é noite de proclamação do Evangelho e é noite de poder do Espírito Santo para transformar a vida daquele que ouve e crê. Senhor, porque ouvimos aqui sobre a salvação, há uma oportunidade esta noite sendo aberta para que aquele que creu com o coração confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor e que precisa dele para o perdão dos seus pecados. Há alguém aqui entre nós que quer fazer isso agora? Quer dizer assim, eu creio em Jesus? Levante a sua mão para que eu ore junto com você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, reconhece que precisa dele e diz, eu entrego a minha vida a Cristo, publicamente? Alguém quer fazer isso agora? É com você. Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Pai querido, eu te agradeço porque a tua palavra foi ministrada, porque nós aprendemos como é a salvação na visão de Deus. Nós aprendemos, Senhor, como o Senhor vê, muito além do que a gente fala, muito além do que a gente pensa, o Senhor vê e sabe de todas as coisas. Que a tua palavra cumpra os teus propósitos na vida de todos aqueles que a ouviram esta noite. Que haja uma transformação de vida
naqueles que ainda não se renderam a Cristo, para entenderem de uma vez por todas que precisam de perdão. Podem até achar que seus erros são menores, que suas dívidas são menores, mas têm dívida, e essa dívida é impagável, e precisam do perdão que só o Senhor pode dar. Toca nos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.